E vamos a mais um episódio deste nossa caminhada do Vamos. Estamos neste tempo pascal, estamos a viver esta alegria de Cristo ressuscitado. Padre Nuno, já ressuscitou? Esperemos bem que sim, mas não de uma forma derradeira nem completa. Espero ainda muito mais do que isto. Mas sim, mas a Páscoa estamos ainda no início deste tempo pascal. Passámos aqui a Semana Santa, julgo que eu pela última vez aqui na tenda ali do hipódromo, deste ano já assim sem tantos medos, já mais habituados a celebrarmos lá naquele espaço. Por isso, assim, as celebrações principais do nosso ano litúrgico ocorreram lá na tenda, também unida à igreja paroquial, naquelas orações mais pequenas, nas orações menores, e depois também já voltámos a fazer a Via Sacra na rua, pelo Pardão, até nos encontrarmos no final com as paróquias de Santo António e de São João do Estoril. Por isso foi uma celebração de Tríduo Pascal muito, muito, muito bonita, muito intensa, julgo eu. Espero que tenha sido proveitosa para todos aqueles que participaram nela. Sim, isto é que era a grande Via Sacra que toda a gente falava, que perguntava o ano passado. Então, Sr. Padre, é este ano que já vamos voltar a fazer a Via Sacra? Vai haver? Não pode ser. Pronto, agora de facto foi de facto uma coisa muito impressionante, ali no meio das ruas, a subirmos a rua direita e tudo no meio da vida normal das pessoas, passar assim também este testemunho público foi uma experiência para quem nunca tinha vivido assim cá em Cascais, que era o meu caso. Já tinha visto em Lisboa também se faz assim uma grande Via Sacra. Sim, na Sexta-feira Santa, sim. Aliás, quando eu fui lá buscar os óleos santos, lá na sexta-feira, fiquei quase parado a ver a Via Sacra a passar, consegui passar ainda antes da Via Sacra lá da Baixa, de passar lá pela rua por onde eu estava a passar com o carro, mas ainda deu para ver a cruz no início, a marcar o início dessa Via Sacra. Mas sim, mas a Via Sacra é apenas uma cerimónia do Tríduo Pascal, porventura nem sequer a mais importante, mas se calhar com menos, sem tantos sinais e sem tanta se calhar sagrada confusão dos gestos e das orações, por isso tem assim um tom mais familiar e mais público. Por todas as outras celebrações, da quinta, da sexta e depois do sábado santo, são celebrações únicas ao longo do ano litúrgico, por isso exigem se calhar uma atenção maior e se calhar as pessoas não estão assim ainda tão preparadas ou tão disponíveis para viver e para celebrar esses gestos. Ainda para mais foi lá no hipódromo, por isso não é bem a nossa igreja, embora nos últimos 2 anos, como celebrámos lá, eu julgo que este ano já não houve assim tanta distração. Já pudemos fazer o lava-pés, o gesto do lava-pés na missa da última ceia, por isso foi também, e a tenda é tão grande que nós optámos por fazer esse lava-pés também ao longo da tenda, em vez de ser só junto ao altar, onde ninguém ou quase ninguém poderia ver ou poderia também experimentar assim a beleza e a clareza desse sinal, que nos recordou o sinal do próprio Cristo na última ceia, a prostrar-se diante dos seus discípulos e a lavar-lhes e beijar-lhes os pés. Depois, uma coisa nova que aconteceu foi no final dessa celebração da instituição da instituição da Eucaristia, na última ceia, nós viemos em procissão do Santíssimo, do hipódromo até à igreja paroquial, por isso foi uma procissão também muito, muito bonita. Ou seja, neste ano tivemos, graças aqui ao Padre Mendo e também à disponibilidade e ao consentimento dos nossos rapazes, tivemos acólitos necessários para poder, acólitos e escoteiros, tinham acabado de vir do seu acampamento da Páscoa, para podermos montar essa procissão, também de uma forma ainda mais solene, ainda mais digna. Por isso foi um gesto também muito bonito e público, simples, de nós adorarmos e seguirmos Jesus, que vai até ao Horto das Oliveiras e que pede aos seus discípulos para rezarem com ele, e depois é preso, e por isso podemos fazer essa beleza também dos sinais do Tríduo Pascal de uma forma pública e de uma forma também vivida, de andarmos de um lado para o outro, também foi muito bonito. Depois na Sexta-feira Santa já foste tu a presidir, não foi? Sexta, sábado, aí foram as duas, a Vigília Pascal e a Sexta-feira Santa também. Foi a primeira vez que celebraste assim estas das duas mais importantes celebrações do ano? Presidiste, digo.
É verdade, portanto foram as 2 vezes que eu presidi pela primeira vez, tanto a Sexta-feira Santa como a Vigília Pascal. O ano passado foi o Padre Nuno, também eu só tenho 2 anos de padre, não podias. O Padre Nuno estava-me a contar que esperou quantos? 13 anos? 7. Até eles não foi podiam só ser. 7. Não, no sexto, quando estive em Algés, celebrei a quinta e a sexta-feira. Okay. Em Miraflores. O padre Daniel, na altura, era o pároco, então presidiu tudo em Algés e deixou-me presidir em Miraflores essa quinta-feira santa e esta sexta-feira santa. Uhum. Sim, mas no ano passado só não aconteceu isso assim tu celebraste também tanto como eu, por assim dizer, porque era a primeira vez que nós celebrávamos no hipódromo e nós na altura, um mês antes, não sabíamos sequer se podíamos celebrar, estava tudo fechado, por isso não quis dar-te esse encargo, não é, de preparares uma celebração num espaço que ninguém conhecia, com gestos que nunca tinham sido feitos nem repetidos, com a possibilidade ou não de haver essa celebração. Por isso deixei de celebrar aquela que era uma missa mais normal, por assim dizer, que é a instituição da Eucaristia, que era uma missa igualzinha a todas as outras, e as outras, assim, as celebrações com esses gestos mais estranhos, presidi eu. Sim. Mas este ano já foste tu a presidir a celebração da Paixão, com a adoração da Cruz, também julgo que correu muito, muito bem, também no hipódromo. Este ano, se calhar, marcado ainda por muitas ausências, não é? Tanto dos turistas que se calhar não viram com tanta atenção, e se calhar devíamos ter feito um anúncio mais linguístico ou poliglota na igreja para explicar-lhes que as celebrações da Páscoa eram no hipódromo. Normalmente aparecem sempre assim muitos irmãos de Espanha, da Itália ou da França, e que a gente reconhecia lá nessas celebrações. Desta vez não tivemos essa enchente, né, dos nossos irmãos que estavam cá de férias. Alguns ainda estavam, que nos cruzámos com algumas pessoas. Mas não tanto como habitualmente. E depois este ano também foi o ano se quisermos, de soltura, e por isso muitas famílias aproveitaram para nestes dias, que também ainda para mais estavam quase de verão, fazerem as suas férias em família, por isso foram celebrar a Páscoa noutras latitudes, noutros lugares. Por isso também reparámos nesse menor número de pessoas da comunidade e também de outros que vieram de fora nas celebrações centrais da Páscoa, e pronto, e também é um bocadinho por isso que hoje gostava de falar, ou de conversarmos um bocadinho sobre a riqueza, a beleza, a proposta do tempo pascal, para nós podermos viver estes 50 dias que sucedem aos 40 dias da Quaresma. E pronto, nós vamos tentando, não é? Nós já fizemos estes episódios do podcast antes da Páscoa, e fomos sugerindo às pessoas a dizer: atenção, os dias mais importantes do ano para a nossa igreja, para a nossa comunidade, são estes 3 que se aproximam, do Tríduo Pascal. Pronto, este ano as pessoas ainda foram de férias, e bem, não é? Mas espero que tenham celebrado também como os dias mais importantes da sua vida cristã, da sua vida litúrgica. E agora é também um bocadinho celebrar, ou propor celebrar a alegria e o sentido e o alcance deste tempo pascal. Se calhar, por exemplo, em relação à Quaresma. A Quaresma são os 40 dias que recordam os 40 dias também de jejum de Jesus no deserto, antes de começar a sua vida pública, a sua missão pública, que por outro lado também é já um assumir ou um recordar aqueles 40 anos do deserto do povo de Israel, que sai da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida, e por isso a Igreja propõe esses 40 dias também de Quaresma para a preparação para a Páscoa, como tempo de penitência, por excelência, tempo de preparação, de reconhecer essa escravidão do homem velho, né, sujeito ainda ao pecado, vencido pelas tentações ou pelos medos que possam haver, mas também como disponibilidade, como fé, como esperança de receber o dom da vida nova. Por isso, na Quaresma já vai sendo habitual, tanto a celebração das cinzas, logo no princípio, para marcar esse início dos 40 dias, os retiros, recoleções, também já as pessoas vão procurando isso, quer seja de uma forma mais individual ou mais comunitária, nos seus grupos ou na sua paróquia. Há esse mesmo, aquilo que tu disseste, né, da Via Sacra, né, mesmo que seja da Sexta-feira Santa, não deixa de ter assim um tom e uma marca do tempo da Quaresma, por excelência, não é? Marca o dia também, não é? Exatamente. Mas tem essa marca muito
do exercício pessoal, não é? De um desejo de conversão. Ou seja, parece que nós estamos, parece que mais inclinados ou mais exercitados para esse, se quisermos, esse, não é o esforço, mas esse exercício mesmo. Por isso é um exercício, exige de nós um esforço, uma entrega, um empenho. Se calhar estamos muito mais desafiados a esse tipo de exercício do que se calhar para o convite a celebrarmos. Celebrarmos e a vivermos de facto o que mais interessa, o que mais importa. Quer dizer que no fundo o que está a dizer é que normalmente focamos muito na Quaresma, depois chega a Páscoa, parece que temos tipo, o deserto começa agora, que não há mais nada. Sim, que não faz sentido nenhum. Ou seja, se a Quaresma é o tempo de preparação para, e são 40 dias, aliás, muito intensos, não é? E as pessoas às vezes, quando é pela confissão da Páscoa, às vezes as pessoas vão dizendo, cada um à sua maneira, mas vão dizendo que se calhar não se sentiram tão bem preparados, ou se não fizeram tantos exercícios de jejum, ou de oração, ou de outra coisa que tal, de leitura. E que deixaram escapar a oportunidade. Mas existe essa consciência, essa vontade de fazer isso, não é? Se calhar nunca ouvimos em confissão nenhuma. Olha, celebramos o tempo pascal, mas eu continuo triste e agarrado às mesmas coisas, não é? Então tivemos uma semana, 40 dias para nos libertarmos de telemóveis ou de doces ou de ocupações que em vez de exercitarem a comunhão com Deus e com os irmãos, e agora chegamos ao tempo pascal e pronto, e é descambar, não é? É a balda. Santa balda. É Santa Balda. Sim. E pronto, é um bocadinho isso. Se calhar, eu ao ler algumas coisas assim para conversar hoje neste podcast, li um comentário do padre Zé Ferreira, assim, nosso professor, nosso formador no Seminário dos Olivais, no meu tempo, acho que tu nunca chegaste a conhecer, já não apanhei. Só conheceste com os frutos que ele foi deixando lá no seminário. Mas o padre Zé Ferreira dizia que se calhar nós somos mais facilmente religiosos do que cristãos. Como que não que sejam duas coisas diferentes, como podem ser diferentes, não é? Mas não são necessariamente diferentes. Mas ele dizia religiosos no sentido de exercício religioso, portanto fazemos exercícios de piedade, não é? Do que vivermos à luz da palavra e do Espírito ressuscitado. Quer dizer, vivemos como qualquer coisa de fora, como uma coisa exterior, uma coisa que faz parte de um ritual que fazemos, mas não deixamos vir à essência daquilo que somos. Exatamente, sim. E que identifica a nossa vida enquanto tal, sim, nessas coisas que fazemos. Porque é muito mais, porque enquanto o exercício religioso é muito mais operativo e se calhar muito mais mensurável, ou seja, sou eu que vejo e vejo acontecer e faço e esforço-me, não é? E está ali um certo reconhecimento, mesmo que seja individual só, mas há ali eu sei o que é para fazer, não é? Essa caminhada cristã é uma caminhada de tal forma absoluta ou completa, não é? Que exige mais fé e humildade que outra coisa, que às vezes é difícil de nós medirmos e sentirmos entusiasmar nessa caminhada nova. Por isso eu gostava de falar um bocadinho sobre o tom, sobre a marca, sobre algumas coisas dos sinais deste tempo da Páscoa, para ajudar ou para permitir que todos nós possamos celebrar com alegria e com espírito novo estes 50 dias da Páscoa. E aliás, a primeira coisa que gostava de falar é exatamente sobre esses dias, não é? 50 dias. 40 da Quaresma, 50 da Páscoa. Quer dizer, logo à partida que a Páscoa é maior. E por isso é maior, é melhor. Ponto, não é? Os 40 dias falam um bocadinho desses 40 dias do deserto, ou esses 40 anos também pelo caminho pelo deserto. Os 50 é já uma festa que existia no calendário judaico, mas que Jesus deu-lhe um sentido absolutamente novo. Pentecostes significa 50 dias. 50, sim. E por isso já havia uma festa depois da Páscoa, dos 50 dias depois da Páscoa, muito marcada no sentido das colheitas, no sentido da vida agrícola. E Jesus foi anunciando aos seus discípulos que no dia de Pentecostes lhes havia de enviar o seu Espírito. Ele subiu aos céus no dia da Ascensão, ou seja, 40 dias depois da Páscoa, e foi prometendo e foi preparando e foi dizendo aos seus discípulos que no Pentecostes havia de enviar-lhes o seu Espírito, e aí sim, a partir daí, os havia de constituir plenamente como seus testemunhas, como igreja, como seus mensageiros. Por isso, a primeira distinção é
A Quaresma são 40 dias, a Páscoa são 50. É uma celebração desses dias, dos 50 dias, que já tinha uma festa anterior, que não tem assim grande relevância, tendo em conta o sentido desta festa que nós celebramos. No Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, o Senhor Jesus, já do Pai, já do céu, envia-nos o seu Espírito, envia-nos o Espírito Santo, que nos recorda todas as coisas que nos ensinou e que nos guia, eu já estou-me a inserir, estamos a inserir todos neste caminho, né, que começou em Cristo, começou na sua ressurreição e que foi instituído na sua igreja pelos apóstolos, que nos ensina, nos recorda, não é? E nos ensina, nos guia, nos vai guiando neste caminho para sermos sempre e cada vez mais fiéis à pessoa, à vontade, ao mandato de Cristo Senhor. É este tempo que vai da ressurreição ao Pentecostes, e tendo outra celebração ali no meio, os 40 dias, que é a Ascensão. Tudo isto, se formos a reparar, é o mesmo mistério da Páscoa. A Páscoa, a Ascensão, Pentecostes, estamos sempre a celebrar a mesma coisa. Exatamente. É uma unidade. Ou seja, quando Jesus ressuscita, o que está a acontecer já, mesmo que a gente depois celebre efetivamente esse outro acontecimento 40 dias depois, mas é a mesma coisa. Jesus, ao ressuscitar, está a levar a nossa natureza humana para a natureza divina, porque já ressuscita glorioso, já ressuscita num novo corpo, onde está lá também já a nossa marca, a nossa história, porque ele até diz aos discípulos: ponham lá a mão ou o dedo no lugar dos cravos, no meu peito, e vejam lá que sou eu mesmo. Sim. Sou eu mesmo, não é outro. Até mesmo a humanidade que... É a humanidade que já foi redimida, já passa, já está gloriosa. Por isso, no dia de Páscoa, nós já estamos a celebrar aquilo que depois, de uma forma assim mais composta, nós celebramos na Ascensão, que é a nossa humanidade a chegar ou a ir para a eternidade, para a comunhão plena com Deus no corpo glorioso de Cristo. Também é no dia da ressurreição, ou na ressurreição, que Jesus dá aos seus discípulos este espírito do ressuscitado. Se estivermos atentos, numa das leituras, ou nas várias leituras das aparições do ressuscitado, nós ouvimos agora neste último domingo, o Jesus expirou, não é? Soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoados os pecados serão perdoados, àqueles a quem os retiverdes serão retidos. Por isso, no dia da Páscoa, a Igreja já recebeu este espírito do ressuscitado. É certo que celebramos de uma forma, se calhar, mais acomodada, mais concreta, no dia em que isso aconteceu de uma forma, não sei, mais solene, mais visível. Sim. Mas a Páscoa é isto. A Páscoa é a passagem da morte para a vida, para vivermos essa vida. Não é apenas dizer que há uma passagem, que há uma possibilidade, que há uma mudança, mas podemos viver já essa mudança. E nós, não é só um evento histórico, não é só uma coisa que aconteceu com os primeiros cristãos, mas também nós fazemos essa passagem com Cristo para uma vida nova. Acreditarmos na ressurreição de Jesus. Há uma das leituras logo do domingo de Páscoa, julgo eu, que é mesmo o primeiro domingo de Páscoa, é: se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto. Conformai-vos a essa maneira de ser de Cristo. Por isso, celebrarmos a Páscoa, o tempo pascal, é celebrarmos a nossa vida em Cristo, que já recebemos pelo batismo, não de uma forma mágica, nem mecânica, nem extra não sei o quê, não é? Mas recebemos de uma forma espiritual e sacramental. Ou seja, se acreditamos na ressurreição, significa que nós já estamos a viver como ressuscitados, sabendo que isso há de ser perfeito e pleno quando chegar a nossa hora, ou quando chegar a hora de todos, ou de que Deus ser tudo em todos. Mas já podemos viver essa vida nova do ressuscitado. Já essa comunhão com Deus e este sermos santificados, confirmados, guiados pelo mesmo Espírito do ressuscitado. Por isso, essa é uma primeira marca. Aliás, os padres da Igreja, assim, aqueles primeiros bispos, aqueles primeiros catequistas que procuraram recordar e aprofundar aquilo que era a mensagem dos apóstolos, eles falavam um bocadinho sobre este sentido dos 50 como uma semana de semanas.
Por exemplo, se vamos, não sei se explicar isto, que os padres da igreja diziam isto de uma forma muito mais bonita, mas uma semana de semanas era 7 vezes 7 dias. Portanto, dá os 49 dias. 49 dias, exatamente. E o 7 julgo eu que já estás de acordo comigo, é a medida do tempo completo, né? Do tempo histórico completo. Por isso, este 7 vezes 7 é na vida cada terra, na vida cada tempo, a plenitude plena. Ou seja, é o máximo que a gente pode viver. E o dia do Pentecostes é o 50º dia, é o dia a seguir. Mas é como se fosse o 8º dia. Para falarmos um bocadinho da oitava Pascal, é um bocadinho isso também. Esse primeiro dia da semana, mas é de uma nova semana, de um novo tempo, que já não está sujeito a este tempo, mas já aponta para a eternidade. Este 8º dia, e por isso é que o 8 também é o sentido do infinito, né? que é um se estiver deitadinho, assim, não tem princípio nem fim. Né? O 8 vai sempre à volta. Sempre à volta, né? Por isso, os padres da igreja usaram este simples data, este simples calendário que já existia, para falar já deste anúncio festivo de que na celebração da Páscoa e na celebração da Páscoa do tempo pascal completo, nós já estamos a anunciar, nós já estamos a viver essa eternidade, essa comunhão plena com Deus. Por isso estes 50 dias apontam não apenas para esses dias, né, efetivos, né, do calendário civil e até da festa judaica que já existia, mas tem também se quisermos, tem também este sentido espiritual de vivermos a nossa vida toda, inteira, completa, aqui na Terra, como um caminho, sabendo que participamos e que nos vamos abrindo, vamos esperando e desejando essa eternidade. Portanto, 7 semanas de 7 dias e depois o 50º dia é o primeiro. Ou seja, uma semana, semanas. Uma semana de semanas. Sim, uma semana que tem 7 dias, por isso é quase como se fosse 7 vezes, 7 dias, que é uma semana de 7 dias. É uma confusão, não é? Mas pronto, mas dá para perceber, não é? Uma semana de semanas e depois ter o 8º dia, ter o dia que supera o tempo, que é o dia de Pentecostes. Portanto, que é o 8º domingo da Páscoa, se quisermos. Exatamente. Muito bem. Então pronto, assim uma coisa que pode ajudar a viver este tempo pascal como sabemos, é a liturgia, nomeadamente a liturgia da palavra, ou seja, a liturgia da missa é igual em todos os tempos, não é? Todos fazemos as mesmas orações, a mesma memória da instituição da Eucaristia, o mesmo gesto de Jesus de entrega por nós na cruz, por isso cada missa de cada dia, de cada tempo, nós celebramos sempre o mesmo gesto de Jesus, a mesma pessoa de Jesus. Na palavra, nas leituras, nós vamos sendo encaminhados encaminhados para um papel, para uma mensagem que Jesus deixa. E por isso, né, as leituras do tempo pascal são leituras, se quisermos, de um tempo mistagógico, que é assim, parece que é uma palavra assim muito esquisita. O que é que quer dizer esse palavrão? Olha, é relativamente fácil. Miste, que vem da palavra mistério. Mistério é uma coisa que está escondida, mas ao mesmo tempo já vai sendo revelada. Ok. É mais ou menos, por exemplo, a palavra latina, e a palavra mistério é uma palavra grega, não me perguntes o que é que significa, não faço a mínima ideia, não é? Mas tem esta marca, tem este tom. A palavra latina, que diz mais ou menos o mesmo, é a palavra sacramento. Okay. Sacramento é a tradução latina de mistério. E o sacramento o que diz é, neste gesto visível, de uma bênção, de uma imposição das mãos, neste gesto visível, acontece de facto tudo o que esse gesto significa. Qualquer coisa de invisível. Qualquer coisa de invisível. Isso, há mais do que aquilo que a gente está a fazer, mas já está a acontecer naquele gesto. Por isso, os mistérios é isso. É um Deus que se vai dando a conhecer. O Gogé tem a ver, por exemplo, a pedagogia. O que é a pedagogia? É o ensinamento dos pequeninos, das crianças. É um ensinamento, é um acompanharmos, não é? uma pessoa nesses ensinamentos. Mistagogia é também é um acompanhar, é um ajudar, é um ensinar as pessoas, a comunidade cristã, neste caso, os novos batizados, a viverem este mistério. Exatamente. No fundo é uma pedagogia para inserir... A pedagogia dos mistérios, sim, se quisermos. Nos mistérios, não é? Nos mistérios, sim. E que mistérios são estes? Assim, de uma forma muito simples e resumida, os mistérios da vida cristã, dos sacramentos da iniciação cristã. Então, nós, assim, de uma forma muito, muito, muito sintética, olhamos para a vida
batismal, a vida da Eucaristia e a vida do discípulo de Jesus, a vida da Igreja, e pronto, e sermos inseridos nesse mistério. Por isso, para todos nós, cristãos, que fomos batizados há 40 ou 50, ou logo no princípio de nós nascermos, não é? É bom que aproveitemos este tempo pascal para fazermos um bocadinho não é um reset no sentido de voltar atrás, mas fazermos um refrescar, sim, dessa nossa vida cristã essencial. A nossa vida de filhos de Deus, alimentados pelo próprio Senhor na Eucaristia, que se fez nosso alimento, para vivermos em igreja e sermos sinal, sermos testemunha dele, desta vida nova, na forma como vivemos e como servimos os outros. Isto quer dizer, a Páscoa, quer dizer, para a Páscoa estávamos a preparar-nos na Quaresma, preparando as pessoas para o batismo, não é? Exatamente. E nós também, de certo modo, também limpando-nos preparando para o batismo e percebendo que Deus é amor e é misericórdia, sim, e só Ele nos pode salvar. Ou seja, por mais que a gente se esforce, se não for por sua livre iniciativa, se não for por sua intervenção direta, nós nunca chegaremos a essa salvação, a essa redenção. Por isso estamos a preparar diante de nós, olhando para dentro, a gente reconhece, diante do amor de Deus, reconhece as nossas pertenças, as nossas fragilidades. Na Páscoa... É depois como é que vamos então viver como cristãos. No fundo, como é que... Sim. Ele salvou-nos de quê para quê, não é? Que vida é que Sim. Ele nos oferece viver, não é? Ainda, sim, como certeza sujeito ao pecado, e por isso precisamos sempre do sacramento da reconciliação, da penitência, mas o que Nosso Senhor nos dá já a oportunidade de viver é essa vida nova do ressuscitado. Por isso, assim de uma forma muito, muito rápida, durante a semana, nestes 50 dias, nós vamos ser sempre acompanhados pelo Evangelho de São João. Vamos ler o Evangelho de São João, pelo menos assim no miolo principal, vamos lê-lo quase todo, ou seja, a primeira parte do prólogo não, lemos no Natal, depois a última parte também da paixão, morte e ressurreição também já lemos na Páscoa. Na Páscoa, ou seja, no oitava Pascal e mais não sei o quê, e no tríduo Pascal, e depois há assim algumas partes que também são da Quaresma, nomeadamente dos milagres de Jesus, da cura do cego, ou a cura do coxo, ou seja, assim ou a ressurreição de Lázaro, seja, essas passagens são sobretudo quaresmais. Ok, e na Páscoa? Na Páscoa vamos ouvir os vários encontros de Jesus com Nicodemos, com a Samaritana, o milagre da multiplicação dos pães, Jesus a apresentar-se como o bom pastor, ou como a porta onde as ovelhas podem entrar no aprisco, ou podem sair para irem para as pastagens verdejantes. Este pastor que conhece as suas ovelhas, que chama pelo seu nome, que vai à procura da que anda tresmalhada. Por isso, são gestos, primeiro são encontros com pessoas, ou são gestos de milagres, e depois logo a seguir, muito ao estilo joanino, São João, ou Jesus, faz uma catequese, um sermão, um ensinamento muito longo, às vezes até um bocadinho repetitivo, porque para ir sempre mais longe ou para ir sempre mais fundo, sobre o que é que significa esse gesto ou esse encontro com essas pessoas. Por isso, ao longo do tempo pascal, nos Evangelhos, vamos ouvir, sobretudo, 99% ou 100%, vamos ouvir o Evangelho de São João, e sobretudo nestes temas, não é? Olhar para a vida segundo o Espírito, a vida nova, ou a água que vem para nos purificar, para nos limpar e para nós próprios, e para nos transformar em nascentes, né, de água viva para os outros. Depois o pão, o alimento, nomeadamente na multiplicação dos pães, e depois o sermão, né, dizer: eu sou a verdadeira comida, por isso a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue tem a vida eterna. Por isso, muito esse ensinamento da Eucaristia. E depois, no final, vários ensinamentos, e até no final do tempo pascal, vai ser sobretudo Jesus a preparar já o envio do Espírito. Vou-me embora, mas é melhor que eu vá, porque depois de eu ir vou-vos enviar o meu Espírito, vos recordará todas as coisas. Eu quero que vocês sejam um, para que ao ver-vos o mundo acredite. Por isso, no final do tempo pascal, vai-se buscar a despedida de Jesus, no contexto do Evangelho, antes da sua paixão, mas neste sentido da vida da Igreja, ou seja, da celebração litúrgica da Igreja, aparece também agora como já depois da ascensão, ou seja, esse Jesus que já subiu ao Pai,
mas que nos recorda, que nos anuncia o que é que nos dá pelo Pentecostes. Por isso, este é o Evangelho que é a mensagem principal e por excelência. É muito desafiante, mas é muito bonito que todos possamos ler ao longo de todos os dias. Porque cada semana, mais ou menos, principalmente nestas primeiras semanas, vai ser sobre um sacramento. Ok. Ou esta semana, hoje estamos na semana 2. É a semana 2, depois da oitava. Depois da oitava, sim. Vamos acompanhar o episódio de Jesus com Nicodemos, por exemplo. Já hoje? Já começámos ontem não lemos porque foi dia de São Marcos, não é? O dia em que estamos a gravar, não é? Mas ao longo desta semana vamos ler agora, depois desse diálogo, os ensinamentos de Jesus a Nicodemos, que é preciso nascer de novo, é preciso nascer segundo o Espírito, essas coisas todas que recordam também a nossa vida cristã, a nossa vida batismal. Além desse Evangelho de São João, que vai marcar muito este tempo pascal, temos também outro livro por excelência, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. Portanto, a vida da comunidade cristã depois de Nosso Senhor subir aos céus. Sim, o livro dos Atos dos Apóstolos até é conhecido, não sei se é conhecido, pelo menos eu digo que é assim, se calhar estou a enganar, mas é conhecido como o quinto Evangelho. Temos os 4 Evangelhos, que é da vida de Jesus segundo a carne, e depois temos um quinto Evangelho, que é a vida de Jesus na sua igreja. Sim. Aliás, um dos episódios que aparece, que é a conversão de Paulo, aparece lá aquela voz, Saulo, Saulo, porque me persegues? Que é Cristo ressuscitado e está a identificar-se com a sua igreja. Por isso nós podemos ler esse livro dos Atos dos Apóstolos como essa vida de Cristo ressuscitado na sua igreja, e como é óbvio não acabou. Claro. nós temos somos exatamente da mesma estirpe, a receber exatamente o mesmo Espírito, a ouvir exatamente a mesma palavra, e como dizia, agora deixem-me citá-lo, se calhar estou a exagerar um bocadinho, mas como dizia o Dom Manuel Clemente muitas vezes, e como diz ele, né, nós até temos mais do que os primeiros, porque temos 2000 anos de confirmação. Claro, e temos 2000 anos de história, de fidelidade, de aprendizagem, de tudo, né? Por isso nós, se quisermos, até podemos e devemos viver como melhores ou como maiores, como dizia Jesus aos próprios discípulos, fareis obras melhores do que estas ou maiores do que estas. Por isso nós, como igreja, temos recursos, temos acessível a nós muito mais do que, pelo menos em termos de informação, não é? O Espírito é o mesmo, é um Espírito cheio. Temos um exército já de santos, não é? A confirmar e a interceder por nós junto do Pai para vivermos o mesmo anúncio do Evangelho. Por isso, no tempo pascal, vamos ler todo o livro dos Atos dos Apóstolos também. E há de servir sempre de primeira leitura, quer seja durante a semana, quer seja também ao domingo. Além disso, para os domingos temos também mais 2 ou 3 livros de um bocadinho diferentes. O livro do Apocalipse, que é o livro da revelação, é isso que significa Apocalipse. Por isso é um livro também da escola joanina, ou seja, do mesmo evangelista, do Evangelho de São João, e que na prática o tom do livro do Apocalipse é Deus a dar-se a conhecer, ou dar a conhecer ao seu discípulo as realidades últimas, aquilo que vai acontecer no fim. Por isso, a vitória definitiva de Cristo, que nós já celebramos na Páscoa, mas nós ainda estamos aqui nestes combates, não é? Por isso, por um lado é um anúncio que os combates vão continuar, ainda pode haver muitos perigos, muitos riscos, muita morte, não é? Ainda vai acontecer isso, não é? Mas nós sabemos que a última palavra, que o final de tudo mesmo, é a vitória de Cristo. Por isso o livro do Apocalipse fala-nos sobretudo dessa vitória plena que já aconteceu, mesmo que na vida de cada um e na vida da Igreja ainda tenha que acontecer de uma forma definitiva, ou de uma forma completa. E pronto, depois temos as cartas de São Pedro e de São João, assim, alguns textos pequenininhos dessas cartas que na prática são esses primeiros discípulos a ensinar as suas primeiras comunidades pequeninas basicamente a serem fiéis ao Evangelho que receberam, ou seja, a viverem esta vida nova. São João a dizer, se fomos amados, então amemos-nos também. Nós sabemos que estamos em Cristo, nós sabemos que amamos e que adoramos a Deus, se amarmos de facto e amarmos os nossos irmãos. Por isso são ensinamentos muito pequeninos, muito precisos, muito completos de como viver esta fé no ressuscitado na nossa vida comunitária, na nossa vida eclesial. Por isso, temos aqui uma riqueza extraordinária, inesgotável de textos da Sagrada Escritura, muito com esta marca. Ressuscitámos com Cristo, então vivamos como Ele nos ensinou. Já temos tudo para viver como Ele nos ensinou. Aliás,
quase a acabar, pelo menos para não chatear muito ou para não cansar muito aqui aqueles que nos estão a ouvir. O desejo é que se sintam animados e desafiados e empolgados para, participando na missa ou lendo ou acompanhando os evangelhos, viverem de facto esta alegria da vida nova, esta alegria pascal. Isso é sinal disso mesmo, e que isso continue, que isso vença sempre, não é? A conversão contínua, não é vença sempre, mas que a conversão contínua nos leve sempre a esta experiência também de alegria pascal. Mas assim, então, quase para terminar, nos domingos da Páscoa, temos também ali um domingo muito bonito, muito engraçado, que é o 4º domingo da Páscoa, em que é conhecido pelo domingo do Bom Pastor. Porque todos os domingos, quaisquer que seja o ciclo das leituras, o ciclo A, B ou C, todos esses 4º domingos do tempo pascal, nós lemos um excerto do capítulo 10 do Evangelho de São João, em que o tema é esse do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas pelo nome. Por isso é bonito ver e é bom ver que a sua igreja continua a ser guiada e pastoreada, não é? Até as pastagens mais verdejantes pelo mesmo Senhor, e com certeza naquilo que são os sacramentos na igreja também, que é o pasto verdejante por excelência, através daqueles que Ele próprio chamou e consagrou para ser a imagem desse Cristo bom pastor, nomeadamente o bispo e os sacerdotes. Por isso é também uma celebração da igreja por excelência. Se forem a reparar no tempo pascal, batismo, Eucaristia, ordem, confirmação, igreja. E na igreja onde tem o sacramento da ordem, e esta missão de darmos a conhecer pela nossa vida, pela palavra, esta feliz notícia. Depois, para terminar e para juntar ao princípio, não é? No final do tempo pascal, temos então a festa da Ascensão e a festa do Pentecostes. Já dissemos há bocadinho que são partes do mesmo mistério, mas de facto, o que é a Ascensão de Jesus? A Ascensão de Jesus, em corpo e alma, é isto. 40 dias depois, à vista dos discípulos, num monte fora de Jerusalém, Jesus subiu ao céu à vista deles, e depois apareceram lá os mesmos mensageiros, não sei se são os mesmos, faz lembrar os mensageiros do sepulcro vazio, não é? Quem buscais, não é? Porque estáis a olhar para o céu. No princípio é porque é que estáis a olhar aqui para este sítio vazio, não é? Não está aqui, ressuscitou. E agora aqui é porque é que estáis a olhar para o céu. Aquele que foi, há de vir. Vá, vão. Façam o que eles mandam. Parados, não vale a pena. Exatamente, sim. Por isso, se formos a parar, há muitos paralelismos, há muitas semelhanças entre esse primeiro dia da ressurreição, e este primeiro dia também já que é da ressurreição, que é, na prática, Jesus a mostrar aos seus discípulos que nos leva com ele. Jesus subiu ao céu em corpo e alma, levou para o céu aqueles que antes, pelo pecado de um só, recusaram viver esse céu, essa comunhão plena com Deus. Por isso, a festa da Ascensão está-nos a dizer que a nossa natureza humana decaída foi redimida por Cristo, e por isso já fazemos novamente parte dessa comunhão plena com Deus. E como? Porque é que estás a olhar para o céu? Vá, olhem para a frente, vão. Vamos aí frente. Isso, para nós cristãos, querer o céu, desejar o céu, é com certeza pormos Deus em primeiro lugar, na nossa vida interior, na nossa vida espiritual, naquilo que é o espaço e a autoridade que damos à nossa consciência, à nossa consciência retamente formada, tudo isso no concreto. Claro. Nas 7 semanas. Não é? Não ficar só pela parte da religião, como dizia no início, não é? Apenas do rito que nós celebramos, mas fazer que isso seja a nossa essência, não é? Viver a partir de Jesus ressuscitado. Então, já vimos que é um tempo do Espírito, não é? Sim, e depois no Pentecostes é a mesma coisa. No Pentecostes, aliás, se quisermos, há uma semi-confusão, porque nós cá em Portugal não é feriado, embora haja alguns sítios, alguns concelhos, algumas paróquias ou alguns lugares onde esse dia, desses 40 dias, o dia da Ascensão, que é normalmente uma quinta-feira, 40 dias depois da Páscoa, ainda é feriado. Por isso, para nós, em Portugal, há sítios onde se celebra a Ascensão à quinta-feira, mas o mais normal, o mais comum, é nós celebrarmos essa Ascensão no domingo seguinte.
Por isso, há uns que celebram mesmo no dia porque é feriado. E porque é que é feriado? Porque nesse dia ainda estava muito marcado também por aquelas festas das colheitas, por isso havia um rito muito antigo, muito tradicional, que nesses dias de 40 dias se fizessem as chamadas rogações, esses pedidos, não é, a Deus para que abençoe as colheitas, para que abençoe o nosso trabalho, para que abençoe a nossa vida, e por isso manteve-se também esse respeito por essa fé, e por essa fé encarnada, essa fé bem enraizada no costume dos povos. Por isso há muitos sítios onde até os próprios municípios mantêm esse como feriado municipal. Tal é a festa da espiga, por exemplo, que nós ouvimos muito bem, mas o normal, o comum é nós celebrarmos essa festa no domingo. Agora, o Pentecostes é sempre ao domingo, e é sempre 50 dias depois do domingo da Páscoa, né? Ao 50º dia da Páscoa, e celebramos essa descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Maria, reunidos no cenáculo, não é? E depois foram por todo lado a anunciarem, e toda a gente, todas as línguas percebiam aquilo que eles estavam a anunciar, e pronto, e começa a sua igreja. Então qual é que é o tom, qual é que é a marca, qual é que é, assim, se quisermos, de uma forma sintetizada, o espírito deste tempo pascal? Nós padres estamos sempre vestidos de branco, não é? Símbolo da santidade, símbolo se quisermos, do eterno, não é? No livro do Apocalipse fala muito do sentido dessas cores, e por isso é as vestes brancas, não é? Branqueadas no sangue do Cordeiro, o Senhor com uma barba branca, também com uma túnica branca lá no trono, não é? Por isso tem essa cor como a cor batismal por excelência, e os sacerdotes celebram todos os dias pascais com essa cor. Mas assim, quais é que são, assim, as tonalidades espirituais deste tempo? Então é o tempo do Espírito, por excelência. Estamos a reparar, é o Espírito que nos ensina todas as coisas, que nos é enviado pelo próprio Senhor. É o Espírito de Cristo ressuscitado que nós recebemos. É o Espírito que nos dá esta vida nova, esta vida em Cristo, esta vida batismal. Por isso vamos, pela nossa forma de rezar, pela nossa forma de escutar os textos da Sagrada Escritura, os textos da liturgia, recordamos também esta primazia, não é, do tempo do Espírito. Aliás, não sei se é um padre da igreja, se é também um qualquer, já não me lembro onde é que eu vi isto, em que ele dizia que o tempo do Antigo Testamento é o tempo do Pai, não é? Um Pai que é o Criador, um Pai que é o Senhor, não é? Um pai que estabelece uma aliança com os seus filhos, um pai que é o guia, que é o protetor, né? E depois o tempo do Novo Testamento é o tempo do Filho. Este Deus que assume a nossa condição humana, que dá a conhecer o rosto, a palavra, a vontade do Pai na sua própria vida, na nossa humanidade, e o tempo em que o Filho de Deus, nos redime, nos salva, nos reúne novamente a Deus e ao seu desejo primeiro. E depois o tempo depois da igreja, o tempo depois do Pentecostes, é o tempo do Espírito. É assim que nós hoje conhecemos, amamos, rezamos, vivemos a nossa fé. É pela ação, pelo poder, pela fecundidade do Espírito que nos foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Por isso, o tempo da Páscoa recorda-nos sempre e muito isso. Ou seja, nós de facto podemos viver, podemos experimentar, por ação do Espírito de Deus em nós, tudo aquilo que Cristo nos veio ensinar, nos veio dar, e tudo aquilo que Deus Pai sempre desejou para nós. É um tempo também da igreja, por excelência, o tempo da fé em igreja. Nós vivemos a nossa vida batismal, aprendemos o que Cristo nos veio mostrar, ensinar, propor, e fazemos esse caminho em família, em comunidade. Procuramos ser um só para sermos sinal dessa unidade do próprio Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, o tempo da Páscoa é o tempo da igreja por excelência. Os Atos dos Apóstolos a recordar-nos esses primeiros tempos dos primeiros cristãos, o Jesus que envia o seu Espírito e nos mandata, seja, nos envia também a nós para sermos seus mensageiros. Depois,
para terminar, é um tempo de alegria por excelência. Havia muito esse hábito de, nos dias da Páscoa, não se jejuar, não rezarmos de joelhos no sentido de penitência, só no sentido de adoração, só no sentido de... que às vezes esse joelho, esse prostrar-se, tem também essa marca do nosso pecado, que nos deita abaixo, que nos faz estar assim rastejantes, né, ao nível da terra. Por isso, quando nós rezamos de joelhos no tempo pascal, deve ser sobretudo no sentido de adoração. Ou seja, diante de Deus, a gente descalça os sapatos e a gente põe-se de joelhos diante de Deus que é bom, que é belo, que é grande e que está diante de nós. Por isso houve em tempos propostas de vários padres da igreja, de vários bispos para as suas comunidades, a dizer, atenção, no tempo da Páscoa ninguém reza de joelhos, nesse sentido penitencial. Não é? Hoje já não é proposto assim de uma forma tão universal. Mas pronto, mas é um tempo de alegria. Sim. Um tempo de ânimo, um tempo de entusiasmo. E é bom que seja essa a marca, não é? Deus já fez tudo. Deus já nos deu totalmente, é Ele próprio. Deus já nos deu tudo o que é necessário para vivermos e vivermos esta vida nova. Por outro lado, como eu dizia logo no princípio, o facto disto anunciar lá o 50º dia, não é? O 8º dia da semana, o dia para lá do tempo, anuncia também desde já aquilo que há de vir. De uma maneira completa. Por isso o tempo pascal não só nos ajuda a viver melhor este tempo, como nos recorda sempre o tempo que há de vir, onde tudo isto há de acontecer de uma forma completa, de uma forma derradeira, onde há de vir essa segunda e definitiva vinda, não é, de Jesus, o ressuscitado, para podermos viver plenamente nele. Pronto, basicamente é isto. Para terminar, Padre Mendo, gostava que lesses tu, até porque as pessoas já devem estar cansadas de ouvir a minha voz, não é? Mas ler um texto bonito sobre este tempo de igreja, este tempo pascal. Nós podemos ver isso além da Sagrada Escritura, que vamos ler ao longo destes 50 dias, mas há o tempo da patrística, ou seja, aqueles primeiros bispos, aqueles primeiros pastores, não é? Em que foram dizendo e propondo à igreja viver esta alegria pascal. E há um texto muito bonito, muito engraçado, podíamos ler outros textos, mas este texto muito engraçado que é a carta a Diogo-neto. Diogo-neto? Diogo. Será que dizíamos a gozar na... Diogo-neto. Diogo-neto, sim. Diogo-neto. Ou seja, é só uma palavra, não é o Diogo-neto, não sei se existe algum Diogo-neto, certeza que existe, né? Carta a Diogo-neto. Escrevi bem? Exatamente. Diogo-neto. Pronto, a gente não sabe bem quem é o autor, não é? E este Diogo-neto também não sabemos bem, não temos mais referências nenhumas em lado nenhum quem é que será este personagem ou este povo, ou esta família, não fazemos a mínima ideia, mas também pouco interessa. O que interessa é que ao lermos esta carta parece que está a dizer o que é esta vida nova do ressuscitado. Não nos esqueçamos, no tempo do Pentecostes, de facto, a forma como os cristãos viviam essa alegria do ressuscitado era completamente diferente daquilo que era a forma de viver do seu tempo. E é um bocadinho esse contraste que nós vamos ouvir assim num trecho desta carta a Diogo-neto, também como sugestão para nós hoje. A nossa forma de viver hoje, a alegria do ressuscitado, é completamente diferente daquilo que nos é proposto viver no nosso tempo. Mesmo que haja coisas exteriormente iguais, não tem nada a ver a forma, a razão, o alcance do que a gente vive, e há outras coisas que são absolutamente diferentes. E o tempo pascal ajuda-nos, entusiasma-nos, anima-nos a vivermos sem medo esta vida nova em Cristo, que é muito melhor do que qualquer outro tipo de vida, que realiza muito mais, que nos leva muito mais longe, que faz de nós aqui na Terra pessoas muito mais felizes, completas e a operar também, ao sermos cooperadores desta mudança deste tempo com os olhos postos em Deus. Por isso, Padre Mendes, se quiseres ler um bocadinho a carta... Vou ler então sem mais demoras. Só queria acrescentar que agora o Padre Nuno, quando me propôs ler isto, eu dava só a ler que de facto parece que esta carta esteve desaparecida durante 14 séculos. Encontrou-se depois na Basílica de Constantinopla, portanto em Istambul, não é? Junto em Santa Sofia, se não me engano, que hoje em dia acho que está a servir como mesquita. E pronto, e de facto vamos então ler, que mais vale o próprio texto
de quem o escreveu do que o comentário que se possa mais acrescentar. Então, os cristãos no mundo, é assim o título que lhe foi dado. É do século II. Os cristãos não se distinguem dos outros homens nem pela pátria, nem pela língua, nem por um género de vida especial. Efetivamente, eles não têm cidades próprias, não usam uma linguagem peculiar e a sua vida nada tem de excêntrico. A sua doutrina não procede da imaginação fantasista dos espíritos exaltados, nem se apoiam, como outros, em qualquer teoria simplesmente humana. Vivem em cidades gregas ou bárbaras, segundo as circunstâncias de cada um, e seguem os costumes da terra, quer no modo de vestir, quer nos alimentos que tomam, quer em outros usos. Mas a sua maneira de viver é sempre admirável e passa aos olhos de todos por um prodígio. Cada qual habita a sua pátria, mas vivem todos como de passagem. Em tudo participam como os outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Toda a terra estrangeira é sua pátria e toda a pátria lhes é estrangeira. Casam-se como toda a gente e criam os seus filhos, mas não se desfazem dos recém-gerados. Participam da mesma mesa, mas não do mesmo leito. São de carne, mas não vivem segundo a carne. Habitam na terra, mas a sua cidade é o céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas pelo seu modo de vida superam as leis. Amam toda a gente e toda a gente os persegue. Condenam-nos sem os conhecerem. Conduzem-nos à morte, mas o número dos cristãos cresce continuamente. São pobres e enriquecem os outros. Tudo lhes falta e tudo lhes sobra. São desprezados, mas no desprezo encontram a sua glória. São caluniados, mas transparece o testemunho da sua justiça. Amaldiçoam-nos e eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras. Praticam o bem e são castigados como malfeitores. E ao serem executados, alegram-se como se lhes dessem a vida. Os judeus combatem-nos como estrangeiros e os pagãos movem-lhes perseguições. Mas nenhum dos que os odeiam sabe dizer a causa do seu ódio. Numa palavra, os cristãos são no mundo o que a alma é no corpo. A alma encontra-se em todos os membros do corpo. Os cristãos estão em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo, mas não provém do corpo. Os cristãos habitam no mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é guardada num corpo visível. Os cristãos vivem visivelmente no mundo, mas a sua piedade permanece invisível. A carne, sem ser provocada, odeia e combate a alma, só porque lhe impede o gozo dos prazeres. O mundo, sem ter razão para isso, odeia os cristãos precisamente porque se opõem aos seus prazeres. A alma ama o corpo e os seus membros, mas o corpo odeia a alma, e os cristãos amam aqueles que os odeiam. A alma está encerrada no corpo, mas contém o corpo. Os cristãos encontram-se detidos no mundo como num cárcere, mas são eles que contêm o mundo. A alma imortal habita numa tenda mortal. Os cristãos vivem como peregrinos em moradas corruptíveis, esperando a incorruptibilidade dos céus. A alma aperfeiçoa-se com a mortificação na comida e na bebida. Os cristãos, constantemente entregues à morte, multiplicam-se cada vez mais. Tão nobre é o posto que Deus lhes assinalou que não lhes é possível desertar.
Obrigado, Padre Mendo. Isto são apenas 2 números, julgo eu, ou 2 capítulos, ou 2 partes da carta. Por isso, quem estiver mais curioso, com certeza que não há direitos de autor, porque esta carta é do século II, como o Padre Mendo citou, e por isso facilmente encontrarão na internet todo o texto, possa servir também de meditação para este tempo pascal. Então o tempo já vai longo, mas também o tempo pascal é um bocadinho mais longo que o da Quaresma, por isso já passámos os 50 minutos, mas muito obrigado pela vossa paciência. Recordamos mais uma vez, quem quiser sugerir algum tema ou alguma conversa, ou porventura até fazer alguma pergunta assim muito específica, podem usar este mail, podcast@paroquiadecascais.org, e mandar um mail por escrito ou gravar uma mensagem de voz e mandar para lá também. Com certeza que a gente pode ir preparando também estes episódios de uma forma ainda mais sugestiva para quem quer aproveitar esta nossa conversa para continuar a crescer na fé e para continuarmos este caminho juntos a seguir Jesus e a dar a conhecer o seu rosto a todos os nossos. Muito obrigado pela paciência. Vemos para a semana, se Deus quiser. E vamos a isso. Bora lá. Vamos.